objetivo desta aula é explicar as características de uma senha forte e descrever as principais ameaças de descoberta ou roubo de senhas. Começaremos a unidade 2 do nosso curso com um tema que pode ser considerado o mais importante para o aspecto comportamental da segurança da informação, ou seja, a senha do usuário. A senha faz parte do processo de autenticação, que consiste em apresentar uma identidade e verificar seu vínculo com a entidade a ser autenticada. Assim, esse processo será tão seguro quanto mais forte for esse vínculo. No mundo digital, a principal forma de garantir esse vínculo é por meio de uma senha. Para acessar um sistema, você geralmente utiliza um nome de usuário e uma senha. Embora seja bom manter reserva quanto ao nome do usuário, podemos considerá-lo como uma informação de fácil acesso ou descoberta. Por outro lado, a senha é um componente que se deve garantir a confidencialidade e, portanto, deve ser protegida. Com certeza você já escutou sobre senha forte. Mas afinal, o que é uma senha forte? A resposta é simples. Uma senha forte é aquela que é fácil de você lembrar, mas difícil para qualquer outra pessoa descobrir. Para entendermos a profundidade dessa definição de senha forte, é necessário considerar três características fundamentais de uma senha: o tamanho, a complexidade e a temporalidade. O tamanho da senha se refere à quantidade de dígitos ou caracteres utilizados. Já a complexidade se refere ao conjunto de caracteres que se pode utilizar para criar a senha. As senhas mais simples utilizam apenas números, e as mais complexas utilizam caracteres alfanuméricos e especiais. Geralmente, o tamanho e a complexidade são considerados juntos, e em regra, quanto maior e mais complexo for a senha, menor o risco de ser descoberta. Para diminuir ainda mais o risco, além do tamanho e da complexidade, uma senha deve ser temporária, ou seja, deve ser utilizada por um tempo determinado e curto. Em regra, quanto menor o tempo de uso da senha, menor será o risco de ser descoberto. Agora vamos falar das três principais ameaças que podem comprometer uma senha. A primeira ameaça é o ataque de força bruta. Nesse ataque, o atacante fica tentando as combinações possíveis de senha. Esse tipo de ameaça tem como alvo senhas curtas e com um conjunto reduzido de caracteres. Por exemplo, atualmente, uma senha numérica de 6 caracteres pode ser descoberta em menos de 1 segundo. O segundo ataque é o ataque de dicionário. Nesse, o atacante utiliza uma lista de senhas previamente criadas a partir de sequências conhecidas e bastante prováveis, como por exemplo, nomes, datas de aniversário, CPFs e sequências de teclado. Podemos reduzir o risco de sucesso dessas ameaças atendendo aos requisitos de tamanho, complexidade e temporalidade. Antes de apresentar a terceira ameaça, é bom lembrar da seguinte afirmação de Kevin Mitnick sobre a engenharia social. À medida que as melhorias tecnológicas tornam mais difíceis os ataques, os atacantes voltarão para o comportamento humano. Portanto, o terceiro ataque contra as senhas é o ataque de engenharia social, onde o atacante utiliza técnicas de influência, manipulação emocional e indução ao erro para fazer com que a própria vítima lhe forneça a senha. Mesmo que se utilize uma senha grande, complexa e de uso limitado, ela pode estar sob ameaça por engenharia social. Na segunda parte dessa aula, iremos tratar do gerenciamento de senhas.